Acho engraçado que eu tomo tanta água aqui. Vem falar aqui na frente para te ver, se não seca tudo o negocinho. A palavra de Deus vem até nós de 5 maneiras. A palavra escrita, que é a base das outras 4, que eu vou citar, que é o ponto de partida. Então quem sabe ler, tem acesso a essa palavra. E nós somos tão abençoados que nós temos várias traduções. E deixa eu te dar uma dica, você quer aprender mais da Bíblia, tenha mais de uma tradução. Leia o mesmo texto no Almeida, na NVI, na Bíblia de Jerusalém. Faça a comparação entre as traduções que você vai ter uma riqueza de conhecimento. A segunda maneira que a palavra vem até nós é a palavra anunciada. É quando nós ouvimos uma explanação sobre a palavra de Deus. É a palavra pregada. A terceira maneira é a palavra cantada. Como nós ouvimos até aqui, esse louvor tão bonito, do qual a música nos ajuda a memorizar a boa vontade de Deus, a palavra de Deus. Como é que eu sei que a palavra pregada é de Deus? Como é que eu sei que a palavra cantada é de Deus? Se confere com a palavra escrita. Se é contrário, não é de Deus. Uma quarta maneira que a palavra vem até nós é de forma visível, no batismo e na ceia. Quando nós vemos o que Cristo fez por nós, os nossos olhos contemplam a graça da comunhão de mesa. E a quinta maneira que a palavra vem até nós é a palavra testemunhada, quando alguém conta da sua vida o que Deus fez na sua vida. Bom, eu estou falando tudo isso até eles acertarem o meu slide aqui, né? Deu? Beleza. Viu que foi bem combinado? Joia. Não estava previsto, mas nos auxilia. Brincadeira. Nós vimos então antes sobre a questão que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que o pecado ele manchou essa imagem e a nossa capacidade relacional. Por isso nós temos tantas mazelas nos nossos relacionamentos, tantas dificuldades. Agora em Cristo nós temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados e podemos aprender a nos relacionar dentro da boa vontade de Deus lá na criação. Por exemplo, um casamento, ish, ishá, homem e mulher, complementariedade. O pecado entra e atrapalha. Isso daqui? Ainda bem que não caiu aqui para dentro, né? O pecado ele entra e atrapalha o relacionamento. Mas em Cristo, a partir da redenção, nós voltamos a ser muito mais homens e mulheres. Sem Deus, sem Cristo, a nossa hombridade para os homens aí, e a feminilidade, as mulheres, entra em crise. Então nós temos a redenção. Somos seres criados relacionais. Seres relacionais. Relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com os bens materiais. Eu quero tirar essa formulação aqui, em boa medida, de um psiquiatra cristão chamado Larry Crabb. Larry Crabb tem um livro dele que talvez alguns conheçam. O livro se chama De Dentro para Fora. E lá ele apresenta os anseios do ser humano. E ele apresenta 3 anseios. A sede de Deus. Aí ele cita salmos como: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, assim como uma terra seca tem sede de água. A sede, o anseio por relacionamentos satisfatórios, nós temos esse anseio, todos nós, buscamos por relacionamentos. O grande conflito da adolescência é começar a sair de casa, conhecer relacionamento fora de casa, quem eu sou no grupo, por isso influência de grupo, etc. E a necessidade, o anseio de ter uma vida material, a sustentabilidade é garantida. Agora, junto com esses anseios de Larry Crabb, eu gosto de citar e colocar no meio a necessidade que nós temos de um bom relacionamento conosco mesmo, a autoestima, o amor próprio. Você já percebeu que às vezes você conversa com você mesmo? Presta atenção no que tu diz, porque tu acredita em ti. Seu burro, nunca vai dar nada. Cabeça de bagre. Tu fica falando essas coisas para ti e depois tu acredita. Aquilo que tu pensa a teu respeito, tu leva a sério e colhe as consequências. Você tem um relacionamento consigo mesmo. Agora, nós precisamos ter esse amor próprio, essa autoestima. Coloco esses 4 círculos, porque dentro de um imaginário humano, e assim eu vejo que a sociedade muitas vezes age dessa forma, pensando se eu estou bem materialmente, eu vou ter amigos. Sabe aquele sujeito que senta no bar e paga cerveja?
e está com a mesa cheia de amigos? Eu me criei dentro de um bar e eu muitas vezes vi essa situação no início do mês com o salário, o cara cheio de amigos pagando a conta e no final do mês tomando a cachaçinha sozinho no canto. Quer dizer, eu pago a conta. Se eu tenho um bom carro, aí vão me reconhecer socialmente. Se eu tiver a melhor grife de marca, roupa, uma boa casa. Ou seja, nessa mentalidade eu sou o que eu tenho. E muitos na sociedade vivem nessa premissa. E vão perdendo o seu cronos, o seu tempo de vida, investindo apenas aqui fora. E aí a pessoa pensa assim, se eu tenho amigos, eu vou gostar de mim, né? E aí, quem sabe, eu vou crer em Deus. A teologia da prosperidade opera com esse imaginário. Eu tenho que ser saudável para mostrar ou para ser temente a Deus. Mas a lógica bíblica é o contrário. De dentro para fora. Ou seja, se eu tenho a minha ansiedade de Deus satisfeito, se eu conheço Deus revelado na Sagrada Escritura, se eu tenho o meu coração aquecido por esse Deus, então eu posso me amar. Porque Deus me criou assim. E olha que Ele foi muito criativo. Cada um de nós aqui é uma criatividade de Deus, uma ação criativa de Deus. Por isso, não se aceitar é ofender o próprio Deus. E dentro do nosso tema de comunhão, não aceitar o irmão é ofender Deus. Porque o irmão é dádiva de Deus. E Deus o criou assim. E agora, quem tem Deus no coração, ansiedade satisfeita, gosta de si, desenvolve bons relacionamentos. Sabe por quê? Porque não precisa mais competir com aquela escada. Sumiu a minha escada daqui. Mas vocês têm ela no imaginário, né? Então você não precisa mais competir nessa escada. Porque o outro não é mais uma ameaça para você. Jesus sabia quem ele era, ao ponto que puderam cuspir nele, bater nele, torturar ele. E ele não perdeu quem ele é. Ele não deixou de ser quem ele é. Né? Vem cá, sobe nela para nós. Só não. Ainda não alcança. Tu lembra o que Jesus fez com os fariseus? Mas eu não sou esse, né? É bom descer rapidinho. Obrigado. Agora eu perdi o meu raciocínio aqui. Você não compete com o outro não te é mais uma ameaça. O próprio Jesus, ele enfrenta isso e não deixa de ser quem ele é diante de Pilatos. Pilatos diz para ele, mas tu não sabes que eu tenho poder para te soltar? Nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dado. E o Pilatos ficou numa situação difícil, porque Pilatos viu quem era Jesus, ele viu que ele estava diante de um rei, e que era malandragem política o que estavam fazendo com Jesus, e ele vê que a situação de Jesus é inusitada, por isso ele vai lavar as mãos, não tenho parte no sangue desse homem, ele pilateou literalmente, né? Lavou as mãos. E aí interessante, ele mandou escrever uma placa para colocar em cima da cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus ficaram indignados. Não escreva isso. Escreva, eu disse, sou o rei dos judeus. E aí Pilatos responde, o que escrevi. Por que ele escreveu? Porque ele tinha convicção. Eu matei o rei dos judeus. Mas Jesus, diante do Pilatos, não entra numa disputa. Ele sabe quem ele é. Então quem tem amor próprio, passa a ter bons relacionamentos. E não é assim na nossa experiência, a pessoa que está de bem consigo mesma é agradável por relacionamento. E quem tem esse equilíbrio, essa fé em Deus, amor próprio e bons relacionamentos, é feliz com o que tem. Se pode melhorar, melhora. Se não pode, é grato a Deus pelo que tem. Porque a felicidade não depende do muito ou do pouco que tem. Porque a sua vida é pautada de dentro para fora. Esses anseios, quando eles não são satisfeitos, provoca autodestruição. O que uma pessoa procura em compulsões? Seja de droga, seja de sexo, seja de dinheiro, de trabalho, de jogos. O que a pessoa procura? Satisfação que não encontra. Por isso, aumenta e tenta e vai, a vida vai se tornando um inferno cada vez maior. A insatisfação destrói a si próprio. É muito interessante na Sagrada Escritura, quando a gente lê ela, que nós temos
nas cartas, em especial as cartas do apóstolo Paulo, João também é assim, Hebreus, nós temos dois momentos nas cartas. O indicativo de Deus, no primeiro momento, e o imperativo de Deus, no segundo momento. E essa ordem é importante entender, porque se eu coloco o imperativo antes, eu vou subir essa escada. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Indicativo indica o que Deus fez por nós. É o anúncio do evangelho, da graça, do amor de Deus, o que Ele fez na cruz por nós. Esse é o indicativo de Deus. A partir do indicativo de Deus, a palavra de Deus traz para nós ordens, imperativos, para a gente viver. Então, Deus fez isso por você, portanto, viva assim. Não é viva assim para que você possa ganhar o amor e a graça de Deus. É o contrário. O indicativo vem antes do imperativo. Por que eu digo isso? Porque nós queremos ler agora um texto de Colossenses, capítulo 3. Nós queremos ler, e lendo esse texto e conversando sobre ele, porque esse é um texto que apresenta o indicativo de Deus e dá a virada para o imperativo. E nós temos que também falar do imperativo de Deus. Que a nossa tendência é dar bastante ênfase no indicativo, que é importantíssimo, e podemos esquecer do imperativo, aquilo que Deus pede de nós na nossa caminhada. Então, Colossenses 1 a 17, leio de novo na minha tradução aqui de Almeida. Verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora vem os imperativos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Texto comprido, mas assim que se lê a Bíblia, tá? Textos completos e não versículos isolados. Fica uma dica. Então, Colossenses de 1 a 4 ali é o resumo do indicativo de Deus. E do 5 a 17 são imperativos éticos relacionais. Interessante. As duas listas que aparecem aqui de pecados têm a ver com relacionamento humano. Esse primeiro, então, o indicativo de Deus, antes da gente entrar do que não fazer. O que está dizendo aqui? Vocês ressuscitaram com Cristo Jesus. Já ressuscitamos? Não. Nós ainda haveremos de morrer e depois ressuscitar. Mas Cristo ressuscitou. E Ele é o primogênito dentre os mortos. A ressurreição já está inaugurada. E nós já vivemos na dinâmica da ressurreição de Cristo. Então, quando a gente morre em Cristo, significa que o nosso pecado morre na cruz, junto com Cristo,
E aí nós ressuscitamos para uma novidade de vida. Novo nascer, bem conhecido nosso, a palavra do novo nascimento. Nova criatura, se alguém está em Cristo, é nova criação de Deus, nova criatura, 1 Coríntios 5:17. É um novo nascer, uma novidade de vida. E aí Paulo explica isso antes, vai falando da graça, do amor, da salvação, e ele chega aqui e diz, portanto, se fosses ressuscitados, então vivam de acordo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Pense nas coisas de lá, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreste e a vossa vida está em Cristo. É interessante, ele está dizendo, olha, já que agora vocês foram salvos, indicativo de Deus, amor de Deus, nos salvou, agora vivam de acordo. Quer dizer, cidadão lá, cidadania do céu é vivida aqui. A nossa cidadania não é mais daqui, gente. Quem ama Jesus Cristo é cidadão do céu. Só que essa cidadania vai ter que ter reflexos aqui. Vai ter que ter uma vida coerente com essa cidadania de lá. E aí sim vem agora o imperativo de Deus. Agora vem as listas do que não fazer. 5-9. Eu coloquei aqui como os pecados grosseiros, os que aparecem mais. A vida está tão escancarada, tão jogada às traças, que todo mundo já sabe. Aí fala dos pecados da porneia, ali eu coloquei algumas traduções, prostituição, fornicação, imoralidade sexual, os pecados da vida sexual, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, desejos maus, avareza, ganância, amor ao dinheiro. E aí o texto diz, isso é idolatria. Sabe por quê? Porque o dinheiro é considerado um deus. E o amor ao dinheiro é idolatria, quebra do primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Bom, isso aqui não é nosso problema, eu só estou citando porque está no texto. Ok? Claro que Paulo diz, alguns de vocês viveram isso antes de conhecer a Cristo. Foram salvos disso. Né? Mas, o gaúcho diz mas, né? É? Mas. Aqui não, só lá na tua terra. Só o enjoei se fala mas tem aqueles pecados que aparecem agora no texto que são mais sutis. Veja só, até o verso 7, Paulo vai dizer, olha, vocês viviam essas coisas antes. Agora, igualmente, se despojam, tirem de vocês tudo isso aí. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, que é conversa inconveniente, e não mintais uns aos outros. Não sei se temos esses problemas na aliança, que eu sou de fora. Pode ser que eu estou falando uma coisa que não atinge vocês. Agora, a ira não é quando você fica irritado com uma coisa, é quando essa ira é alimentada, desenvolvida, ampliada, e vai ao resultado do ódio e da vingança. Se despoja dessa ira, da indignação, aonde você perde o outro porque você está indignado com o outro. A maldade, que começa a planejar o mal para o outro. Maledicência, pecado predileto dos crentes. Maledicência é uma palavra interessante. Maledicência não é fofoca. Fofoca é quando você inventa uma mentira sobre alguém, ou aumenta uma informação sobre alguém. Maledicência é o prazer de falar mal do outro, com ou sem razão. Sabe quando o outro comete um pecado e a gente tem prazer em falar porque a gente está dizendo que é melhor do que o outro? Ou quando a gente está com ira, indignação, fica falando mal pelas costas? Isso acaba com a comunhão cristã. Esse negócio de sorriso na frente, abraço, e depois falar mal pelas costas, acaba com a comunhão cristã. Machuca. Isso se chama maledicência. É um pecado muito presente no meio cristão. Linguagem obscena do vosso falar aqui seria uma linguagem que não leva para o evangelho, mas uma linguagem que banaliza o ser humano, o sexo, etc. E a mentira, então, não mintais, está muito claro, né? Quer dizer, fale a verdade. Por quê? A gente vive com o Senhor da verdade. Jesus Cristo diz que é a verdade. Teve alguém que amou esse verso bíblico, né? Sobre a verdade. Entenderam minha brincadeira? Não? Tá bom. Vocês têm que rir quando a gente brinca. Aí, mas é um fato, eu sou a verdade, a minha verdade é a vida, disse Jesus. Tá? Mentir é andar na contramão de Jesus. Por isso o cristão é verdadeiro e fala a
verdade. Então olha que interessante que nós temos aqui a lista dos pecados grosseiros, que já é a expressão da destruição humana, porque uma pessoa em prostituição é uma pessoa que está banalizando o outro como objeto e está banalizando a si mesmo como objeto. Já virou uma coisa, uma coisificação do ser humano, um objeto. É o pior estágio que talvez um ser humano pode chegar no relacionamento, né? Relacionamento sexual por dinheiro. É o pior estágio de relacionamento. Quer dizer, a pessoa que já se detonou está lá, né? Agora, para além daquelas coisas grosseiras, as coisas sutis, que aí na nossa comunhão pode estar muito presente e minando, né? E aí fica do jeito que o diabo gosta, né? O diabo não quer simplesmente que você se torne um prostituto. Isso é depois que tu está com a vida ferrada. Ele quer que você seja maledicente, porque daí tu acaba com a comunhão cristã. É ali que ele vai tentar atuar nos cristãos. Não com as coisas grosseiras, mas com as coisas mais sutis. Pecado, no singular, é a situação de separação de Deus. Pecados, no plural, são ações, atitudes, atos, busca desenfreada pela satisfação de anseios. É muito interessante fazer essa diferença, porque às vezes você encontra texto bíblico que usa a palavra pecado no singular. Então ele não está falando de um ato pecaminoso, mas está falando de uma situação. Quem está afastado de Deus está no pecado. Pecado, então, é uma situação na qual nós nascemos. Ninguém aqui é pecador porque peca. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos no pecado, afastado de Deus. Essa é uma situação. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, o mais conhecido é o 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fez tudo novo. Mas o versículo 20 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Ou seja, Cristo, quando vai para a cruz, ele se transforma o pecado em pessoa. Cristo não foi pecador, mas ele se tornou pecado. Por isso ele se tornou maldito de Deus na cruz. E por isso ele para na cruz. E a expressão máxima nisso é quando ele grita na cruz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava brincando, ele se tornou pecado e Deus se retirou dele. E da onde Deus se retira, a morte entra. Por isso ele morre. Quando Jesus encarna o nosso pecado na cruz e morre, significa que o nosso pecado morreu na cruz. Por isso ele é o único caminho que dá acesso ao Pai. Porque através dele o pecado está morto. Então essa situação de pecado tem que estar muito bem resolvida na tua vida. Tu tens que ter clareza sobre a entrega da tua vida a Cristo. O pedido de perdão, reconhecer o teu pecado, pedir perdão, entregar a vida a Cristo. E assim nascer de novo. Só que o pecado, situação, gerou em nós os pecados, atos. As atitudes pecaminosas que não são outra coisa que não uma autodestruição ou destruição do outro. Quando Deus diz não para uma coisa, é pura graça de Deus, os mandamentos, por exemplo, porque quando ele diz não para algo, é porque ele está dizendo sim para a vida. Quando Deus diz não faças isso, é porque se você fizer isso, o resultado disso é morte, infelicidade, a existência corrompida. E Deus é tão bom que ele diz não faça, porque ele é um pai amoroso. Mas quando Deus diz não faça, é porque a nossa natureza quer fazer. Nós queremos fazer as coisas que Deus diz não faça, porque nós somos pecadores. Então não há uma escada que você suba no sentido de santificação, porque a gente sempre vai ser caco, como eu disse antes. Só que, nessa graça que nós recebemos, o desejo pela vida se torna tão grande, tão real, que a gente quer corresponder aos mandamentos de Deus. Não para ser melhor, mas para preservar a nossa vida e a vida do outro. É muito diferente a perspectiva. Por que abandonar essas práticas? Resposta, diz aqui Paulo: porque vocês tiraram a roupagem do velho homem. Bonita essa figura. E vocês vestiram a roupa do novo homem. É a nova roupa. A roupa da esperança, que é a cor verde. Vocês tiraram essa roupa preta do pessoal aí do louvor. Eu ia pegar no pé do louvor. O pregador gosta de pegar no pé da turma, brincadeira. Mas que a verde é mais bonita, né, Adolar? Onde é que está o Adolar? Deve estar resolvendo algum pepino. Que o verde é mais bonito, é.
É que está sobrando camisa verde, então vocês já entenderam o meu recado. É a roupa da esperança. Né? Vocês tiraram a velha roupa do velho homem, né? Que é uma roupa feia, e colocaram da esperança, que é bonito. Estou brincando um pouquinho, mas a partir disso, por que vocês vão deixar essas atitudes? Porque agora vocês têm conhecimento. Vocês receberam a revelação de Deus. Tu sabe que o crente não peca mais direito? Porque quando o crente vai pecar, já peca com a consciência pesada? Não é assim? Sabe o que significa? Que ao pecar você conhece que aquilo é pecado. E você não e essa revelação que você tem te traz já uma agonia, porque tu não quer mais pecar. Mesmo que a tua natureza te arrasta, tu tens uma luta. Por isso Paulo vai dizer em outro texto: desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo tem essa angústia. O apóstolo Paulo luta nessa angústia. E nós experimentamos isso, a nossa luta contra o pecado. E segundo a imagem daquele que nos criou, viver segundo a imagem daqueles que nos criou, significa resgate da imago Dei. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Um homem caído na sarjeta, defecado, urinado, fedido, alcoolizado, ele é tão imagem de Deus quanto o pregador na igreja pregando. Não há diferença para Deus. A diferença é que o homem caído lá não sabe quem ele é, esqueceu quem ele é. E alguém precisa dizer para ele quem ele é. Amado de Deus. Porque ele é digno. Porque ele não foi criado para estar naquela situação. Olha a beleza do Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, você está lembrando o outro que ele é a imagem de Deus e que Deus o ama. Isso é o resgate da dignidade humana. Significa que existem atitudes que condizem com a natureza pós-queda. Quais são as atitudes da natureza pós-queda? São os pecados mencionados no texto e tantos outros em outros textos, que é a vida sem Deus. E existem atitudes que são da natureza pós-redenção, que é a nova criatura. É interessante a gente perceber isso, porque nós vamos querer viver a natureza de Cristo. E quanto mais nós vivermos a natureza de Cristo, mais intensa fica a nossa comunhão no relacionamento. Porque se vocês perceberem os pecados pós-queda, todos eles têm a ver com relacionamento. Ou é idolatria, primeiro mandamento, relacionamento com Deus, ou são os pecados relacionais, na sexualidade, na mentira, na maldade e etc. Mas todos eles envolvem a relação com o outro. Por isso, eu disse na primeira palestra, pecado é uma atitude relacional. E isso fere diretamente a comunhão cristã. Só que agora os versos 12 em diante vão apresentar uma lista de atitude pós-redenção. Porque tu podes ficar assim, eu não devo fazer isso, não devo fazer isso, não devo fazer, vai fazer, né? Ele segura num poste e não devo fazer, e leva o poste junto. Mas em vez de você ficar tão ocupado com o que não deve fazer, tens que encher a tua mente e o teu coração daquilo que tu deves fazer. E aí é interessante, tá? Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, são atitudes relacionais. Ser misericordioso com o outro, olhar a partir do coração a miséria do outro, ser misericordioso, ser bondoso, que o outro se sinta amado com a tua bondade. Humildade. Aqui eu tenho que fazer uma definição de humildade. Tem muita gente que não entende o que é humildade. Acha que ser humilde é ser pobre, né? Humildade não é ser menos que os outros. Humildade é fazer o outro ser mais que a gente. Eu sei que vocês já estão cansados, mas vamos tentar entender isso aí. Humildade não é ser menos que o outro. Isso é complexo de inferioridade. Tem outro nome. Esse é o cara que está detonado no seu amor próprio. Se achar menos que os outros. Isso não é humildade, isso é uma falsa humildade. A verdadeira humildade é aquela que coloca o outro acima de si. É o reconhecimento do outro. Ou seja, eu sei quem eu sou. Por isso eu posso honrar o outro. Porque ele não é mais uma ameaça para mim. Então eu posso servir o outro. Posso respeitar o outro. Independente da classe social. Ser humilde, ser manso. Aqui todo mundo é manso, né? Não é nada.
É só eu citar agora o grego e mioiô. Não, só um time tem aqui, né? Qual é o... Daqui a pouco eu vou ver a mansidão de vocês, então eu vou mudar de assunto, né? Longanimidade, um longo ânimo, paciência, dá tempo para o outro, o tempo que ele precisa. São características relacionais. E aí o que fazer? Versículo 13, suporte mútuo. Suportai-vos uns aos outros. Quando a gente lê isso no português, a gente diz, pô, o cara é tão chato que eu tenho que suportar ele, né? Não é isso. Suportai-vos significa dar suporte para o outro. Que o outro possa ter uma escora segura em você, porque você é um suporte para o outro. Que bonito isso. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Por que perdoar? Porque não existe a possibilidade de duas pessoas conviverem sem a predisposição de perdoar. Porque nós somos seres humanos pecadores, nós vamos ter faísca no relacionamento. Vai dar rusga. Isso é assim no casamento, isso é assim dentro da igreja. E é assim com a vizinhança. Porque somos seres humanos. Só que quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, perdoa-nos assim como nós temos perdoado, essa é a parte da oração do Pai Nosso que eu digo, Senhor, não ouço essa parte. Mas imagina se ele leva a sério. Perdoa assim como eu tenho perdoado. Estou ferrado, meu. Você nunca se perguntou isso? O que Jesus está querendo ensinar? A cidadania do meu reino é a cidadania do perdão. Assim como eu fui para a cruz para poder perdoar, assim vocês convivem na base do perdão. Porque não existe outra possibilidade de uma comunhão cristã satisfatória se a gente não saber o perdão mútuo. Perdoai-vos uns aos outros. Aí o amor, que é o vínculo da perfeição, vai fazer esse elo entre vocês. E a paz de Cristo será o árbitro entre vocês. Gente, se não tem paz, é porque alguma coisa está errada. Porque o Deus é Deus da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Se o corpo de Cristo está em guerra, tem alguma coisa errada. Por isso eu costumo dizer que tem muito espírito agindo na igreja. A minha pergunta é se o espírito é o santo. Porque o espírito santo não gera facção. O Espírito Santo leva ao perdão, leva a reconhecer Cristo, à aproximação. Então, quando irmãos se rompem, se dividem por picuinhas, não sei se é o Espírito, não acredito que é o Espírito Santo fazendo aquilo. Porque o Espírito Santo nos aproxima e não nos afasta. Então tem muito espírito na igreja agindo. A pergunta é se é o santo. Porque a paz de Cristo é o árbitro do coração. Fosse chamado esta paz em um só corpo. Eu não sei quem inventou a Bienal aqui, mas vocês terem a cada 2 anos uma união das alianças é muito bacana para vocês criarem esse corpo. Vocês sabem que vocês estão lá na comunidade de vocês, mas vocês fazem parte de um corpo maior. Saibam que também tem irmãos na fé fora da aliança, tá? É bom saber, né? Mas assim, é bacana saber que você é um corpo de Cristo. E sede agradecidos. Não existe uma vida de qualidade sem gratidão. Você sabe se uma pessoa é saudável ou não, se ela é queixosa ou se ela é grata. Uma pessoa grata é uma pessoa saudável. Uma pessoa queixosa é uma pessoa doente, emocionalmente falando. Ricos da palavra de Cristo. Nós temos tanto acesso à palavra e temos tão pouco conhecimento bíblico. É uma vergonha os dias de hoje, como se conhece pouco da palavra e temos o acesso a ela. Deus vai nos cobrar isso. Estudem a palavra, compartilhem, façam descobertas, se corrijam mutuamente, sejam ricos da palavra de Cristo. Instrução mútua com sabedoria, olha que coisa linda. Onde um pode estar auxiliando o outro no crescimento. Pessoas com mais experiência de fé, de repente, vão ensinando aqueles que estão começando. Mas aquele que está começando, de repente, faz uma descoberta que o outro ainda não percebeu. E é um compartilhar de conhecimento e sabedoria. E tudo isso vai gerar louvor com salmos, hinos, cânticos, tudo com gratidão. E aí os nossos encontros são encontros de louvor, de gratidão. E louvar aqui não é só cantar, não. Eu faço parte do time que está aqui, que mexe a boca, para não perder o irmão que está do lado. Para não fazer feio na foto, né? Porque quando a gente solta a voz, é taquara rachada. E os caras que cantam aqui na frente humilham a gente, né? Então eu faço parte dessa galera, tá? Ou seja, o louvor vem do coração. Uma vez, quando eu trabalhava lá no Serene,
eu recebi um grupo da Igreja Adventista e os caras são bons em música. Os caras sabem cantar. Que gente que canta bem. E eles vieram lá para fazer uma noite de louvor, trouxeram uns cânticos, mas numa afinação, coisa mais linda, gente. De repente, um residente nosso levantou a mão e disse, nós também queremos cantar uma música para vocês. Eu podia me enfiar embaixo da cadeira naquele momento. Quando os caras da Adventista se apresentaram, eles diziam o nome e quanto tempo eles estavam na igreja. Um estava 12 anos, outro 18, outro 15, pá. E os meus rapazes lá cantaram, soltaram a voz. Naquele dia, aquele povo descobriu o que é louvor. Porque veio do coração. E fica bonito, né? E depois eu me justifiquei dizendo, isso aqui está 1 mês, isso está 2, isso está 3. Mas foi lindo. E cada vez que nós íamos numa comunidade de fé cantar com o nosso grupo, sem negócio de coral ensaiado, só soltar o pulmão, o pessoal se emocionava pela beleza do novo cântico que entra no ser, que está ali se recuperando. Louvor, aquilo que tu louva é teu Deus. Então louvar é mais do que cantar. Por favor, vamos fazer sempre bonito como vocês estão fazendo. E os que não aprenderam ainda que vão aprender. Eu me safo pela pregação. Então se tu não sabe cantar e pregar, vai aprender a cantar pelo... Desculpa a brincadeira. Mas assim, vamos louvar a Deus no nosso canto, com os nossos lábios, mas vamos louvar com aquilo que a gente diz, no conteúdo. Vamos fazer a nossa vida ser um louvor e engrandecimento ao nosso Deus. Fazer tudo em nome dele, é o que diz o último verso que nós lemos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus Pai. Significa que o que não é possível ser feito em nome de Jesus, não deve ser feito. Ponto. Tu pode estar lá com a prostituta, deixa eu usar um exemplo bem agora radical, em nome de Jesus? Tu pode orar com ela? Tu pode, mas daí não vai dar mais nada certo, tu vai salvar ela daí. Ou o contrário, ela salvaria ele. Entende? Quer dizer, o que não pode ser feito em nome de Jesus é pecado. Tudo que vocês façam, que seja em nome de Jesus. Se não puder ser no nome dele, não faça. Uma regrinha simples de entender. Mas para praticar, é a nossa luta. É a única forma correta pós-redenção de satisfazer os anseios relacionais, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção ainda, hoje eu acho que nós não combinamos de alguém me avisar, mas me avisa o meu tempo, porque eu perco a noção aqui. Tá? Existe uma palavra, a palavrinha que é traduzida do grego por uns aos outros, alelos. Alelos é uma expressão uns aos outros. E no sentido de mutualidade, no Novo Testamento, essa palavra aparece em torno de 100 vezes. Então, não é pouca coisa. 100 vezes está lá a expressão uns aos outros. Eu vou citar algumas, porque tem a ver com o nosso tema comunhão, mutualidade. Alguns nãos e alguns sims que aparecem ali. Nãos. Não tenham inveja um dos outros. Isso a gente tem que citar, eu sei que não é problema, né? Ninguém inveja o carro do outro, ninguém inveja... Mas não tenha inveja uns dos outros. Não se queixem um dos outros. Vai se queixar para o outro, vai conversar com ele, não sobre ele para alguém outro. Não fale mal um dos outros. Olha, são textos que vão aparecendo. Não mordam e devorem uns aos outros. Paulo escrito aos Gálatas. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Nós lemos há pouco essa passagem. E aí tem alguns sims. O que devemos fazer? Amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se. Cumprimentem-se. Acolham fraternalmente uns aos outros. Cuidai um dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Sejam submissos mutuamente. Sabe o que é ser submisso? É ter a mesma missão. Ser sob a mesma missão. Submetam-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, aquele texto que eu já mencionei, lemos há pouco. Confesse os seus pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, aqui é Tiago falando, no nosso texto é Paulo falando. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros, no ensino mútuo. Encorajem uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Sabe por que tanto cristão está indo buscar terapia? Porque não existe mais aconselhamento mútuo. Terapia é coisa boa, tá? Fique bem claro. Mas nem sempre é preciso. Mas como ninguém mais te ouve, tu vai pagar alguém para te ouvir. Que triste, né? E você vive numa comunidade de fé.
e ninguém te ouve. Que comunidade é essa? Aconselhem-se mutuamente. Cantem uns para os outros. Não só os que cantam bem, tá? Sirvam uns aos outros. Nós vamos falar mais sobre o serviço amanhã. Levem as cargas uns dos outros. Hospedem uns aos outros. Acho que tem essa prática agora esse final de semana, né? Mas hospedar, não são hospedar da bicicleta. Hospedar, antes que alguém brinque, eu já saio com essa, porque a gurizada logo fala do hospedar da bicicleta. Hospedar-se mutuamente significa que um acolhe o outro no seu mundo. Quando você visita alguém, você entra no mundo do outro. Quando esse outro alguém te visita, você acolhe ele, você hospeda ele. Hospedar significa receber o outro no teu mundo. Então, quando lá na comunidade de fé, lá na igreja, você está recebendo alguém, você está hospedando essa pessoa. Não precisa ser literalmente na tua casa, como está sendo esse final de semana na casa de muitos. Mas hospedar significa estar disposto a receber o outro no seu próprio mundo. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Gente, ó, apareceu o primeiro traço, vocês já se animaram. Mas olha que lista bonita, quem está lá atrás consegue ler, né? Ó, tem um segredo para vocês que estão lá no fundão. Vocês ganharam cadeiras mais bonitas, tá? Mas aqui na frente se lê melhor. Estou só brincando. Amanhã eu vou ver se aumenta o tamanho das letras aí, ok? Se a gente pudesse ter essa lista numa vivência prática, gente, seria o cheiro do céu entre nós. É o que nós mais queremos. É o nosso anseio pela comunhão. E olha como existem imperativos, ordens bíblicas da palavra de Deus, para que a gente viva assim. Porque esse é o sonho de Deus para nós. Por isso vamos viver nessa perspectiva. Cito ainda João 13, palavras de Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Para quem achar que é só coisa dos apóstolos, esse uns com os outros, Jesus também fala isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou explorar mais isso na palestra de amanhã. Conhecer, ser conhecido, é mais do que apenas saber. Quem ouve o anúncio do Evangelho, a palavra pregada, como eu estou fazendo hoje, conhece o Evangelho, quer dizer, sabe do Evangelho. Conhecer é um passo além. Saber não é conhecer. Você pode saber que alguém existe. Você pode ter a informação. Então você sabe de Jesus. Isso é bom, saber. E é só isso que o anunciante pode fazer, trazer a informação para você. Conhecer é algo muito mais pessoal, muito mais próximo. E como é que nós seremos conhecidos pelo mundo lá fora? Se nós tivermos amor entre nós. Se tivermos amor uns aos outros. O amor entre os discípulos faz com que a pessoa conheça que é discípulo. Tu podes dizer que tu é discípulo de Jesus. E a pessoa vai saber que você é discípulo de Jesus. Mas quando a pessoa vê que você é alguém que ama, então ela sabe que você é discípulo de Jesus. Aí ela sabe porque ela está vendo o amor em você. Ou seja, o amor é a prova que de fato é discípulo de Jesus. Essa é a prova de que você é discípulo de Jesus. Aí eu me pergunto, nós como comunidade de discípulos, será que as pessoas percebem isso? Aonde elas vão perceber isso? Não, a gente canta bem. Ó, temos uns pregadores aí, os caras falam legal. E daí? Onde é que elas vão de fato conhecer que nós somos discípulos? É se elas perceberem esse pessoal aí é diferente, esse pessoal se ama. Eu queria fazer parte de um grupo desse. Conto uma historinha rápida e encerro. Uma jovem mãe perdeu seu nenê, o nenê morreu, e aí um grupo de senhoras cristãs, irmãs na fé, que não conheciam essa senhora, mas ela era do mesmo bairro, então elas souberam da história, resolveram fazer uma visita. Foram lá em 3 ou 4 senhoras fazer uma visita, ouviram aquela mulher, sentaram junto com ela na tristeza dela. Quando elas estavam para sair, essa senhora perguntou: por que vocês me visitaram? Aí uma delas disse: porque o nosso Senhor Jesus manda que a gente faça. Imperativo. Isso é amor. É obediência. E aí essa senhora perguntou: eu posso fazer parte do grupo de vocês? Conseguimos entender? Agora, se a senhora passa a fazer parte desse grupo, lá ela vai ouvir sobre quem?
sobre aquele que mandou amar, Jesus Cristo. Então o evangelho se dá no amor. Então vocês podem ter ótimos pregadores, ótimos cantores, uma ótima estrutura, mas se não tiver amor entre vocês... Eu estou falando entre vocês porque eu moro em outra praia, né? As pessoas não vão perceber a diferença. Mas se houver amor, o pessoal vai querer fazer parte desse grupo. E essa é a porta de entrada, para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para uma palavra de oração? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque tu vieste até nós com a tua graça, com a tua salvação. E assim, Senhor, tu nos trouxeste salvação. Permita, Senhor, que agora, a partir disso que tu fizeste por nós, nós possamos, Senhor, aprender de ti como viver nessa perspectiva. Dá, ó Deus, com que a gente consiga viver do teu amor e ter esse amor entre nós, para que esse amor mútuo, ó Deus, com todas essas coisas que nós ouvimos, com todas as características que fazem parte desse amor, possa ser estampado em nós e as pessoas possam perceber a salvação, o milagre da salvação que vem de ti. Pedimos assim que tu nos abençoes, que tu aumentes, Senhor, o amor entre nós, que o teu Espírito Santo possa estar agindo entre nós, nos curando, nos salvando, nos santificando em ti. No teu santo nome. Amém.